Irei contar para as irmãs um pouco do meu deserto. Irei resumir porque foi uma história muito longa. E para começar eu vou ler 2 versículos da Bíblia que um se encontra lá em Romanos 8:28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Salmo 40, que diz assim: esperei com o Senhor com paciência. Que esperar é difícil, é doloroso, mas é preciso. O início do meu deserto, irmãos, foi assim. Com 7 meses de gravidez, meu marido se relacionou com essa mulher e daí então começou a dormir fora de casa. Só vim descobrir que ele estava realmente com ela depois que eu tinha tido meu bebê. E daí então começou a minha trajetória. Coloquei ele para fora de casa. Com poucos dias pedi para voltar, disse que não queria voltar. Daí então descobri que ele realmente estava morando com ela, saiu da minha casa diretamente para a casa dela. E foi tudo igual. Relacionamento sério, fotos no Face, declarações de amor, amigos apoiando. Mas eu nunca fui atrás dele. Nunca falei nada com a OM. O meu problema todo era só com ele, que eu brigava com ele, eu discutia com ele. E o relacionamento dele com as crianças era normal. Aliás, melhorou bastante depois que ele saiu de casa, porque ele era mais presente na vida do nosso filho do meio. Ele supria as necessidades da nossa casa. Assim, ele saiu de casa, mas ele ainda sustentava a casa. E eu tive que aprender a ser uma mulher submissa, como está escrito na Bíblia. Não submissa em termos de fazer tudo o que ele quer, mas de combinar com meu marido, porque eu era uma pessoa chata, rixosa. Se eu fosse para algum lugar com ele que eu não gostasse de qualquer coisa, eu fazia ele vir embora. Eu brigava com ele na frente das pessoas. Assim, irmãos, eu era insuportável. Isso é o que eu falo, né? Que as pessoas me diziam. E ali foi que eu fui entender que eu quem tinha que melhorar. No começo eu orava o dia, a noite, acordava de madrugada para orar, vivia muito cansada, porque eu tinha um bebê. E eu entendi que para Deus poder fazer na minha vida, eu tinha que ser restaurada. Eu tinha que ser uma melhor pessoa. Eu tinha que abrir o meu coração e dizer: eis-me aqui. E eu não perguntava o porquê do meu deserto, eu perguntava para quê. E dentro de mim o Espírito Santo dizia a mim que era para mim me tornar uma pessoa melhor, uma mãe melhor. Porque eu pensava que eu era uma boa mãe, eu pensava que eu era uma boa esposa, mas isso eu não era. Meu marido, ele falava que ele queria uma mulher, uma esposa, e eu era mãe praticamente dele. Não era isso que o Senhor queria. Porque eu cheguei a um momento de não ter atração física pelo meu marido. E eu praticamente joguei meu marido nos braços de outra. E quando eu perdi, foi que eu pude ver a besteira que eu tinha feito. E foi assim, irmãos. Ele lá com a OM, fotos, viagens. A partir do mês de setembro de 2020, ele sempre, todo mês ele voltava. Todo mês, todo mês, todo mês. E nunca voltava. E quando chegava a data, eu me enchia. Eu brincava, eu reclamava.
Então, eu não tinha mudado. Eu tinha me camuflado. Aí eu comecei a orar ao Senhor e pedir para eu descansar. Eu disse, Deus, faça que eu descanse. Faça que eu viva e não vegete. Porque por muitas vezes a gente esperando no homem, a gente não vê nada, mas o bom é a gente esperar em Deus. E eu orava assim. Eu primeiro orava por mim, me revestia do Espírito Santo. E eu fiz uma oração assim pela mulher. Que da mesma forma que ela foi usada para tirar o meu marido de dentro de casa, ela fosse usada para mandar ele de volta. Que o Senhor abençoasse com o marido dela, com a família dela. Que ela chegasse ao ponto de olhar e ver que o meu marido não era o marido dela, que o meu marido não era a família dela. E chegou, irmãos, a esse ponto. Eu conversando com meu marido, ele disse que a mulher chegou e falou para ele que ele voltasse para mim, porque ela tinha visto que eu realmente era uma mulher de Deus, porque nesse meio tempo todo, irmãos, eu nunca soltei uma indireta no Face, eu nunca soltei uma indireta no status, eu nunca mandei uma mensagem para ela. Eu simplesmente, para mim, ela nunca existiu. A única coisa que eu fazia por ela era orar, porque saiba o que é o amor, você orando por aquela pessoa. E a volta do meu marido estava tudo em silêncio, tudo em silêncio. Escutava muito os vídeos da Elaine, sempre conversei com ela no WhatsApp, ela sempre me deu conselhos. E quando foi para meu marido voltar, eu conversei com ela, ela disse, descanse, descanse. E aí, irmãs, eu descansei no Senhor. Eu fiz uma oração e disse, Deus, se meu marido vier, amém. Agora, se o meu marido não vier, que eu venha viver com o Senhor, que eu venha ter a alegria do Senhor, porque uma coisa que eu entendi, que a minha alegria não dependia do meu marido, que a minha alegria não dependia do meu marido estar dentro de casa, que a minha alegria tinha que vir do Senhor. E eu entendi isso. A partir do momento que eu entendi isso, Deus começou a fazer. E por muitas vezes nós reclamamos que Deus está no silêncio, mas Deus está no silêncio para que nós venhamos confiar nele. Porque se a toda hora, a todo momento o Senhor vier e falar conosco, que confiança nós iremos ter? Porque nós temos que confiar naquilo que nós não vemos. Nós temos que confiar naquilo que você olha assim e não vê nada. Você olha e diz, meu Deus, eu não estou vendo nada, eu não estou entendendo nada. Mas temos que entender que nós temos o Senhor do nosso lado. E a volta do meu marido foi da mesma forma como ele saiu. Eu estava no meu trabalho, tinha deixado meus filhos em casa com a minha filha mais velha. E cheguei em casa, cansada, quando eu olhei, estavam lá as coisas dele. Ele não me disse nada, irmãos, que ia voltar. Ele simplesmente, da forma que ele saiu, ele voltou. A gente conversou, tivemos a nossa conversa. Ele me pediu perdão. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, ele está de volta para minha casa. E algo que eu vou dizer para as irmãs, não desistam. A OM, ela tem um emprego bom, sua casa própria. Assim, no olhar natural você olha, é a mulher que qualquer homem queria. Uma mulher independente, uma mulher tem sua casa própria, tem seu emprego muito bom. E você olha assim, natural, para mim, 3 filhos, trabalho, ganho mais ou menos um salário. Vamos dizer assim, irmãos, que é
seria mais conveniente o meu marido com ela, pelo status social, pelo financeiramente, mas o meu marido, conversando comigo, me disse que ele tinha de tudo. O inimigo, ele dá de tudo. Ele dá casa, ele dá carro, ele bota dinheiro no bolso, mas ele não dá a paz. Meu marido, ele não comia, meu marido, ele não dormia. Meu marido vivia churumingando pelos cantos. E tudo que colocam, irmãos, no Face, status, tudo mentira. Tudo mentira. Porque ele me falava, disse, tá vendo aquela foto de tal dia? Eu estava assim. E ele sempre me fala. E eu irei depois gravar o pós-deserto e mandar para a irmã Elaine para ela colocar para vocês escutarem e edificar mais ainda a fé de vocês. Irmãs, algo que eu vou dizer a vocês: orem por vocês, jejuem por vocês, façam campanha por vocês, porque quando o cônjuge volta, uns voltam restaurados, outros ainda voltam com alguma bagagem do Egito. E que se a gente não estiver transformados, restaurados realmente no Senhor, não aguenta, irmãs. Então é isso. Eu agradeço a irmã Elaine por ter me ajudado. Os vídeos dela me ajudou muito, muito. Sempre quando eu estava com alguma coisa, sempre que batia o desânimo, eu ia, voltava e escutava o mesmo vídeo. E assim, tudo coopera, tudo coopera. O marido de vocês irão voltar, vocês irão ser felizes, vai ter realmente o amor deles, porque eles vão sair, vão ver realmente o que é lá fora. E o Senhor vai completar a boa obra. Então eu agradeço a cada uma e eu termino aqui.